Olá, seja muito bem-vindo ao canal Economia para Traders e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre a diferença básica entre os juros simples e os juros compostos. Mas para que isso não fique um assunto chato, maçante e apenas teórico, eu quero te mostrar na tela aqui qual é a diferença e o potencial que os juros compostos têm para o seu investimento. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar quando o hábito, né, é comum hoje em dia se falar mal da poupança, por exemplo. Todos os professores, influenciadores financeiros criticam a poupança. E eu também, eu me incluo nessa relação de críticos, né, ferrenhos da poupança. No entanto, existe uma diferença entre a poupança, né, o produto em si, investimento, e o hábito de poupar. E talvez eu nunca tenha feito essa distinção, e agora, fazendo esse paralelo entre juros simples e compostos, eu me lembrei lá da minha origem, quando eu comecei a me interessar pelo assunto de investimentos, eu pensava com a cabeça de juros simples, eu pensava no hábito de poupar. E sim, isso é bom, isso é saudável, esse é o princípio de tudo. Todo mundo tem que começar pensando pelo hábito de poupar. O que vem a ser esse hábito? É aquele simples hábito de você não gastar todo o seu dinheiro todos os meses, separar uma pequena parte e guardar. E se você pegar isso e começar a aplicar, já é ótimo, já é o segundo passo. Então, o primeiro passo de todos é começar a poupar, guardar um pedaço. Não precisa ser muito, mas é importante começar e criar esse hábito. Segundo passo, começar a aplicar. E aí que é o caminho natural para você ir para a poupança, né? A poupança é o investimento mais popular no Brasil. Existem mais de R$ 1 trilhão parados na poupança, né? Milhares de contas abertas, milhares de pessoas investindo na poupança. E é fácil de entender isso, é muito prático, né? Então, se você tem uma conta no banco, normalmente você tem acesso a uma conta poupança junto com a sua conta corrente. Então tá ali, o dinheiro já tá ali, é só transferir de uma para outra, é muito prático. Mas ela paga um juros muito pequenininho e é um juros simples, né? É um juros simples. Então a gente deixa de ganhar, não é que você perde. Você até pode perder em épocas onde a inflação está mais elevada que o rendimento da poupança, que é exatamente a situação a qual nós estamos passando. A gente tem uma inflação medida pelo IPCA de mais de 10% ao ano. E o rendimento da poupança, ele equivale a 70% do rendimento da Selic, que hoje o da Selic é 6,25%, então da poupança vai dar um pouco menos que isso, dá em torno aí de uns 0,30% ao mês, é pouco. E a poupança ela também trabalha com juros simples, então você tem que deixar o dinheiro parado todo mês, só no final do mês cai a aplicação. E se você tirar um dia antes, você perde o rendimento daquele mês. Umas regrinhas assim, meio chatinhas, vamos dizer assim, mas quase ninguém presta atenção, mas acaba atrapalhando um pouco no rendimento das pessoas. Mas o hábito de poupar, ele é interessante, porque olha só, eu vou dar um exemplo aqui primeiro usando os juros simples. Aqui embaixo a gente tem a fórmula dos juros simples, você não precisa se preocupar em aprender isso, mas até porque se você digitar no Google, você acha uma calculadora, o Google vai calcular para você e é bem tranquilo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se você for começar um plano de investimentos, por exemplo, de 60 meses, ou seja, 5 aninhos, e aí você tem uma quantia de $2.000, que seria equivalente hoje, com dólar a R$5, a R$10.000. Daqui a 60 meses, quanto que você vai ter? Depende do rendimento mensal. Então vamos dar um exemplo de um rendimento de 4% ao mês. Você acabou de me ouvir falando que a poupança rende 0,3%, a Selic rende 0,51%, 0,52%, CDI um pouquinho menos, 0,50%, 0,51%. E a gente está falando aqui de um rendimento de 4% ao mês. Isso é possível? Sim. No mercado americano é possível você conseguir 4%, 5%, até 6% ao mês. No mercado brasileiro, em torno de 3%, na média 3%. Mas vamos dar um exemplo aqui genérico de 4% ao mês.
um plano de 60 meses começando com $2.000. Quanto que você vai ter ao final desses 60 meses? Você vai ter $6.800. É ruim? Não é ruim. Foi um grande crescimento. Olha aqui, essa linha, ela representa esse grande crescimento. Por que essa é uma linha reta? Porque é sempre caindo o mesmo valor certinho todo mês. Por isso que é chamado de juros simples, é uma linha reta de crescimento. E qual é a diferença do juros composto? O juros composto, a gente vê aqui na fórmula que ele tem um expoente, ou seja, ele é exponencial, é elevado ao tempo. Então a gente pega toda a quantia do mês anterior e consegue rentabilizar em cima dela, e não só em relação ao primeiro depósito. Então, grosso modo, o juros simples, ele rende um valor fixo que é somente sobre o primeiro depósito que você fez, por exemplo, $2.000. E o juros exponencial, o juros composto, ele rende sobre o primeiro depósito, só que aí teve o primeiro juros, o primeiro dinheiro que caiu na conta. Ele soma e rende sobre tudo, então ele vai acumulando, ó, a gente vê aqui, ó, vai acumulando, primeiro mês 2.080, segundo mês 2.160 e vai dando rendimento sobre eles. Agora o que a gente vai fazer? Vai comparar, vou digitar aqui na calculadora $2.000 e a gente vai comparar. Então, quanto que eu vou ter fazendo o mesmo plano de investimentos, mas usando juros compostos? Eu vou ter $21.000 no final de 60 meses, ou seja, eu não aumentei o prazo de investimento, eu não fiz novos investimentos, aportes novos, não tem dinheiro novo aqui, é só o primeiro dinheiro. No entanto, a aplicação dos juros sobre juros, ela dá esse acúmulo muito grande de capital. É a diferença de você acumular 6.800 e acumular 21.000 no mesmo espaço de tempo. Outra característica é a curva, ela é assim, ó, ela vai subindo, acelerando, vai aumentando, e aí ficou aqui para trás, ó, os juros simples é uma linha reta e os juros exponenciais é uma linha curva. Por isso que ele cresce tão rápido. Como conseguir esses juros exponenciais? Você consegue fazendo operações, utilizando opções para fazer operações de rendimento sobre o seu capital todo, sobre todo o seu patrimônio, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Voltando, né, a lembrar que no mercado brasileiro você consegue uma média de 3% ao mês de rentabilidade, no mercado americano você consegue uma média de 5% ao mês de rentabilidade. Pode ser um pouco mais se você complementar com outras operações que já não são dentro dessa categoria aqui de operações mais seguras, né? Operações voltadas para renda, mas são especulativas e você consegue complementar, aumentar um pouquinho mais. Mas num cenário aí conservador, 4% ao mês, dá para você fazer com tranquilidade. Vou fazer uma série gratuita a partir do dia 9 a 12 de novembro para falar desse sistema de investimentos aqui de lucros em dólares. Te convido a participar, o link está aqui embaixo na descrição. Vai ser um grande prazer te passar esses conhecimentos.